Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Preparado para mais um estudo bíblico? Vamos lá? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Continue nos dando sabedoria, motivação para perseverarmos e aprendermos mais e mais sobre a Tua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor. Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando, então, o que a Bíblia ensina sobre a Igreja de Deus. E hoje vamos para a terceira e última parte deste estudo. Nós estávamos vendo, em estudos anteriores, que quando a Bíblia menciona mulher e não dá o nome dela, então a Bíblia está falando sobre a igreja. E, curiosamente, Apocalipse nos fala de uma mulher, uma prostituta sentada numa besta escarlata sobre muitas águas, vestida de púrpura, cheios de joias, cálices cheios de abominações. Atenção, quando a Bíblia mostra uma mulher correta, uma mulher honesta, uma mulher íntegra, trabalhadora, são as características da igreja verdadeira, da igreja de Deus. Agora, por outro lado, quando a Bíblia fala de uma mulher prostituta, está falando também de uma igreja, mas uma igreja que não é verdadeira. Uma igreja que não é pura, uma igreja que não permanece nos princípios da palavra de Deus. E Apocalipse 17, versos 5 e 6 diz: E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Mártires são todos aqueles que morreram sem negar o nome de Jesus, porque todas as pessoas que eram mortas por causa do evangelho, antes de morrer, elas tinham a oportunidade de renunciar a Jesus. E se elas simplesmente negassem o nome de Jesus, elas eram poupadas. Mas centenas, milhares de pessoas, para não negarem o nome de Jesus, morreram queimados, foram comidos por leões, foram cerrados ao meio, morreram de mortes bárbaras, terríveis, mas permaneceram fiéis aos princípios da palavra, permaneceram fiéis a Jesus, mesmo tendo que pagar com a própria vida. Então, nesse texto bíblico, nós vemos uma mãe, uma prostituta mãe, mas tem também as filhas. Ou seja, existe uma igreja que se perdeu dos princípios da palavra e essa igreja tem muitas filhas, ou seja, várias outras igrejas que, por mais que tenham doutrinas pouco diferentes, no final vão dar no mesmo. Deixaram os grandes princípios da palavra de Deus, deixaram-se de conduzir pelo assim diz o Senhor e passaram a ser conduzidas através dos seus líderes, através da tradição, colocando a tradição acima da própria Bíblia, acima dos próprios princípios divinos. A Bíblia foi proibida de ser lida. Imaginem só, a igreja proibir os seus fiéis, os seus membros de estudarem a Bíblia. A igreja se corrompeu totalmente, é por isso que esse símbolo de uma prostituta é muito apropriado para esse período da história. Pessoas tiveram que fugir para as montanhas, surgiu a chamada Santa Inquisição. Tempos difíceis, os fiéis se abrigavam nas montanhas. Nós vemos aqui, eu tive o privilégio de estar nesse lugar, na Itália, onde os valdenses se esconderam em cavernas, fugiram para o alto das montanhas, para ali poderem adorar a Deus e estudarem a sua palavra. Essa casa, por exemplo, era um lugar embaixo da pedra, era uma espécie de caverna,
onde eles decoravam textos inteiros da palavra de Deus, porque a qualquer momento poderiam ser descobertos e tinham as suas Bíblias destruídas. Então esse lugar é um lugar muito especial lá na Itália, onde os valdenses, correndo dessa perseguição, fugiram e se esconderam, e aí eles estudavam e decoravam partes da Bíblia para não perderem a palavra de Deus. Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, até quando continuará essa perversão? Até quando continuará essa falta de valores na igreja? Deus tinha um plano, e Deus, meus amigos, sempre tem um plano. A igreja se corrompeu completamente, mas Deus começou a levantar homens para voltarem aos princípios da palavra de Deus. Em 1400, João Hus disse, obediência a Deus. Acima de todas as coisas, a nossa obediência deve ser dada a Deus. Uma grande verdade ele levantou. Em 1517, Lutero levantou outra grande verdade que havia sido sepultado pela igreja, que é a verdade da justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Jesus, e ele pregou então as teses na porta da igreja. Em 1525, batismo por imersão, os anabatistas, ele resgatou essa grande verdade do batismo bíblico, que o batismo bíblico não é uma aguinha na cabeça, o batismo bíblico é por imersão, o corpo todo deve entrar na água, deve se totalmente submergido na água. Em 1738, John Wesley levantou outra verdade que havia sido sepultada, que havia sido esquecida, que é a da santificação, a importância de crescer em Cristo cada dia, a importância de deixar Deus habitar no coração e fazer uma morada, e além da morada, fazer uma transformação na nossa vida, um crescimento espiritual através da santificação. E verdades a serem estabelecidas. Esses grandes homens levantaram verdades bíblicas que haviam sido pisadas por anos e anos, e que agora eles levantaram verdades a verdades, cada um foi levantando uma das verdades, mas ainda havia verdades que precisavam ser restabelecidas. A volta de Jesus literal, o milênio, a doutrina do santuário, o juízo, a verdade do sábado, o verdadeiro dia de repouso, o verdadeiro estado dos mortos, o que acontece quando uma pessoa morre, e claro, a mensagem da saúde. A verdadeira igreja tem que abraçar a verdade, tão simples quanto isso. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A profecia de Apocalipse 12 afirma que a verdadeira igreja de Deus, embora perseguida, sobreviveria e teria um remanescente em nossos dias. A verdadeira igreja de Deus permaneceria fiel. Poderiam ser poucos membros, mas eles permaneceriam fiéis à verdade até os dias do fim. Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão aqui, Satanás, o diabo está irado contra a mulher. Qual mulher? A igreja. Qual igreja? Qual é a característica dessa igreja que o dragão está irado? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Vamos ler de novo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O Deus da verdade quer que a sua igreja guarde os 10 mandamentos da Bíblia, Êxodo 20. O pai da mentira quer que nós guardemos os mandamentos de homens, segundo a tradição dos homens. O Deus da verdade quer que nós respeitemos e guardemos o dia santificado pelo Senhor, o sábado, Êxodo 20, verso 8, Isaías 58, verso 13. O pai da mentira quer que respeite o domingo sem base bíblica. O Deus da verdade quer que nós não adoremos ídolos e imagem de escultura, Êxodo 20, verso 4 a 6 e Salmo 115, entre outros. O pai da mentira quer que nós adoremos, que rezemos e veneremos a ídolos, a imagens de gesso e madeira. O Deus da verdade quer que nós nos preparemos para a volta de Jesus, Apocalipse 14, de 1 a 3. O pai da mentira quer que nós não acreditemos na volta de Jesus. O Deus da verdade quer que nós ensinemos que os mortos estão na sepultura aguardando a ressurreição, Eclesiastes 9, 5, João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4. O pai da mentira quer que nós acreditemos que quando uma pessoa morre vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o limbo e fica vagando no purgatório. O Deus da verdade quer que nós oremos a Deus em nome de Jesus, João 14, verso 13, Salmo 65, verso 2. O pai da mentira quer que nós oremos a homens e a santos, acendemos velas a esse e aquele. O Deus da verdade quer que nós confessemos os nossos pecados a Jesus, 1 João 1, verso 9, verso 2 e 1, verso 9 e o capítulo 2, verso 1 e 2. O pai da mentira quer que nós confessemos os nossos pecados a homens. O Deus da verdade quer que nós tenhamos a Bíblia como a regra de fé e prática, João 5,39, Apocalipse 1, verso 3. O pai da mentira quer que nós coloquemos a tradição acima da própria Bíblia. O Deus da verdade quer que nós cuidemos do nosso corpo, não usando alimentos imundos, 1 Coríntios 3, 16 e 17, e Levíticos capítulo 11. O pai da mentira quer que nós comamos de tudo, bebamos de tudo, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. O Deus da verdade quer que o homem adore ao Criador. Apocalipse 14, verso 7, Êxodo 20, verso 3. O pai da mentira quer que nós adoremos a criatura, aos apóstolos, aos santos. O Deus da verdade quer que tenhamos como mediador a Jesus Cristo, o único mediador entre nós e o Pai. 1 Timóteo 2, verso 5. O pai da mentira quer que Maria, a Virgem Maria, seja colocada como mediadora. As características da igreja verdadeira são muito claras na palavra de Deus. Surgiria ao final dos 1260 anos de Apocalipse 12, verso 14, isto é, depois de 1798, manteria as verdades apostólicas como estão na Bíblia, guardaria todos os 10 mandamentos de Deus e teria fé em Jesus, teria e seria orientada pelo dom de profecia, anunciaria a volta de Jesus e as 3 mensagens angélicas, seria um movimento mundial. Que igreja é esta, meus amigos? Esta igreja existe sim, e o nome dela é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu convido você a conhecer essa igreja. Atenção! A igreja em si não salva você. Quem salva você é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Mas, meus amados, por que não adorar a Deus em uma igreja que pratica os princípios da Bíblia tais como eles estão escritos? Por que eu vou em uma igreja que tem só alguns mandamentos, alguns princípios? Deus nos dá sabedoria.
Deus nos dá discernimento para procurarmos qual igreja que se assemelha às características da igreja de Deus. E a igreja adventista tem todos esses princípios que nós acabamos de estudar, tais como estão revelados na palavra do Senhor. Apocalipse 22:17 diz: E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Deus tem um povo em Babilônia que por ignorância lá está, mas que deve sair de lá. E o convite de Deus é muito claro. Apocalipse 18, verso 2 e o verso 4. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela. Se você está numa igreja que não vive os princípios tais como estão 100% na palavra de Deus, sai dela. Sai dela, povo meu. É o convite de Deus. O tempo já está chegando ao final. Todas as profecias indicam que a volta do Senhor Jesus está muito perto. Faça uma decisão. Escolha a igreja verdadeira. Nem todos os caminhos levam ao céu. Você pode estar sinceramente enganado e Deus deseja abrir os seus olhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus quer ser o teu pastor. Jesus quer conduzir você a bom porto. Você vai aceitar o desafio. Você vai aceitar os princípios da palavra de Deus acima da cultura, acima dos seus valores, acima de todas as coisas? Esse é o caminho correto, meu amigo. E o meu desejo é que Deus te abençoe. Se você já está neste caminho, meus parabéns. Continue nele. Continue aprendendo. Continue cavando fundo nos princípios da palavra. Podemos e devemos sempre viver uma vida correta diante dos olhos de Deus, graças a Jesus. Em Deus nós podemos todas as coisas. Precisamos crescer cada dia, crescer na graça, crescer no conhecimento, permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme, nos molde e nos prepare para a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Se você ainda não encontrou esse caminho, o Senhor está mostrando o caminho. Que o Senhor te abençoe a tomar uma decisão importante na vida. E a grande decisão que você deve tomar é continuar aprendendo, é continuar crescendo. E claro, decida-se hoje por Jesus. Que o Senhor te abençoe. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.